Tudo bem, gente? Voltei. Mais um diálogo para nós. E dessa vez eu coloquei como um tema direção defensiva. É claro que não é um treinamento, mas é só uma orientação. Trajeto e trânsito, motoristas e pedestres. Muitas das vezes a gente responsabiliza o motorista para o cuidado do acidente em trânsito, nas ruas, nos locais públicos, só que ele não se respalda somente ao motorista. É claro que nós, quando estamos à frente de um veículo automotor, a gente tem uma responsabilidade maior. Porém, a gente como pedestre também tem algumas responsabilidades. Eu anotei aqui alguns tópicos e gostaria de dizer para vocês, que diz assim: atenção no trânsito. Manter o foco total ao dirigir. O uso de celular tem sido um dos maiores itens de acidentes, maiores índices, na verdade, de acidente nos últimos tempos. E isso, gente, não cabe somente para quem está dirigindo. Muitas das vezes para quem é o pedestre, Aqui mesmo na empresa nós já vimos situações de um motorista dirigindo em alta velocidade e uma pessoa, um pedestre, andando, olhando no celular, que ela não tinha atenção, Às vezes andando até mais pro lado da rua, menos para a calçada, porque o celular tomou tua atenção. Então, o motorista e o pedestre precisam ter cuidado com o excesso de celular. Fones de ouvido também atrapalha muito, gente. Às vezes a gente coloca o fone de ouvido e isso nos atrapalha de ouvir barulhos que a gente possa, de repente, nos proteger de um possível acidente. Freadas, carros acelerados, pessoas dizendo corre, Então, o fone de ouvido também atrapalha. Mas vamos voltar aqui. Atenção no trânsito. Manter o foco total ao dirigir. Pare de usar o celular. Evite qualquer tipo de distração ao volante, Conversas, brincadeirinhas, olhar para as mulheres, olhar para o lado demais. Cuidado, gente, vamos ter atenção no que estamos fazendo. Respeitar o limite de velocidade e as sinalizações. Esteja sempre atento ao comportamento de outros motoristas, motociclistas e pedestres, tá? A gente não dirige só para nós. Um outro ponto que eu coloquei da direção defensiva aqui foi assim: antecipe possíveis riscos. Então, de repente eu vou fazer uma ultrapassagem, eu olho no retrovisor, olho no para-brisa, olho em todos os pontos para eu ver se realmente eu posso. De repente eu ouvi uma freada ou um caminhão que está em alta velocidade, eu estou numa rodovia, então eu vou procurar a distância dele. Ou eu vou estar à frente, bem à frente desse caminhão, ou bem atrás desse caminhão. E se eu estiver atrás, manter uma distância de segurança e manter uma velocidade em que eu possa ter um plano B, para onde fugir, para onde escapar. Manter a distância de segurança que eu já falei. Utilize sempre o cinto de segurança e nunca dirigir alcoolizado. Está alcoolizado? Não dirija. Deixa o carro em casa, sai de Uber. Hoje a gente tem bastante ferramenta para nos ajudar. Atenção dos pedestres. Redobre o cuidado em faixas de pedestres e cruzamentos. Sempre dê preferência aos pedestres. Fique atento a pessoas atravessando fora da faixa, principalmente em áreas urbanas ou em próximos de empresa. Isso acontece bastante, então a nossa atenção precisa ser redobrada. Quando a gente respeita o limite de velocidade na via, a gente também evita que esse tipo de acidente aconteçam, tá? Condições do trajeto. Então, bastante atenção nas condições do trajeto. Se de repente parou ali os veículos, a gente ficar com uma distância de segurança, a gente ter uma atenção, porque talvez tenha um acidente mais à frente, pessoas tentando socorrer. Então, sempre ali numa velocidade respeitosa. Redobre a atenção em dias de chuvas e neblinas. Então, gente, cuidado, não adianta correr, o excesso de confiança, vamos ter bastante cuidado com isso. E quando eu falo de excesso de confiança, eu trago aqui para os motociclistas, Andar de moto traz uma sensação de liberdade. O que a gente precisa ter cuidado é nesse excesso. A gente, principalmente aqui na empresa, a gente tem tido bastante acidentes envolvendo motos. Muitas das vezes aconteceu, mas teve alguns casos que foi imprudência. Então, assim, quando eu sou um pedestre, quando eu sou um motociclista, eu estou mais exposto. O menor, está sempre mais exposto. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter essa atenção. É a nossa vida que está em jogo, tá bom? Condições do veículo. Então, sempre atenção nas manutenções do seu veículo, automotor, carro, moto, enfim, o veículo que você utilizar. Sempre atenção e manter as suas manutenções em dias. Isso evita possíveis acidentes, surpresas, Quando eu tenho a minha manutenção, eu não vou ter surpresa de faltar um freio, de faltar alguma coisa. Mas, Fernanda, eu não sabia que o freio estava sem o óleo. Mas por que não fez a manutenção? Se tivesse feito isso, não teria acontecido. E eu coloquei aqui 3 pontos de responsabilidade individual que diz assim: a sua segurança depende das suas atitudes. Dirigir com pressa ou imprudência coloca a sua vida em risco e de outras pessoas também. No trânsito não basta estar certo, é preciso estar seguro. A prevenção começa com cada um de nós.
Dirigir com consciência, chegar seguro é sempre o mais importante. Então, às vezes a gente acorda atrasado, quer sair correndo. Cuidado, antes eu chegar seguro e vivo do que eu não chegar, né? E às vezes a gente tenta responsabilizar os outros pela nossa segurança no trânsito ou em qualquer outro lugar. Gente, quem precisa voltar para casa e ver os nossos filhos somos nós. Quem precisa retornar, né, todos os dias, quem tem alguém esperando somos nós. Não importa se você tem um pai, se você tem uma mãe, um filho, um amigo, um irmão ou até um dog te esperando. Alguém te espera. Então cuide da sua segurança, né? Faça com que você saia de casa em segurança e você volte para casa em segurança. Gente, boa tarde, bom dia ou boa noite e ótima semana para nós.